This call is now being recorded. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula. Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisão dessa parte de português aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou começar falando um pouquinho sobre a acentuação. Tá? Acentuação. Acentuação é uma aposta minha nesses concursos, tá? Que sempre tem uma questãozinha de acentuação. Vamos lá. Um dos casos que mais cai é o caso da proparoxítona. O que é um proparoxítona? É onde a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Qual é a regra de acentuação? Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, por exemplo, a palavra trágico, patético e árvore, ou seja, ó, a tônica está na antepenúltima. Ó. Então, quando você separa, por exemplo, árvore, né, ó, árvore, a tônica está na antepenúltima aqui, ó. Então, aqui são proparoxítonas, ou seja, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Tudo bem? Então, trágico, patético, árvore. A própria palavra proparoxítona, ela é acentuada por ela ser proparoxítona. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Tá na antepenúltima. Tudo bem? Outra regra importante que sempre cai em prova são aquelas paroxítonas terminadas em ditongo, que a gente não pode esquecer dessas questões aqui que sempre caem em prova, tá? Quando a gente separa a sílaba e a tônica está na penúltima, ou seja, ela vai ser uma paroxítona. Por exemplo, a palavra várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie, ingênuo, início, ou seja, ó, pega essa palavra aqui, ó, início. O que é uma paroxítona terminada em ditongo? É justamente o seguinte, ó, o ditongo é a união dessa semivogal com essa vogal. Quem são as vogais? A, E e O. Quem são as semivogais? I e U. Então, quando você tem a tônica aqui na penúltima, a mais forte está aqui, né? Quando você separa, ó, início. Então, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Essa junçãozinha aqui dessas vogais, que muita gente conhece por vogal, né? Ó. Ah, é a união de duas vogais. Tudo bem, porque tem gente que não conhece esse conceito aqui, ó. Vogais são A, E e O, semivogais I e U. Se essa terminação for no ditongo, vai ser acentuada por paroxítona terminada em ditongo. Mesma coisa, ó. Mágoa, óleo, ó. Sempre essa terminaçãozinha aqui, ó. Régua, férias, tênue, ó. Então, na última sílaba vai ter a união de uma semivogal com uma vogal. Qual é a regra da acentuação? Todas as paroxítonas que terminam em ditongo, elas são acentuadas. As oxítonas. As oxítonas que são acentuadas são as que terminam em A, E, O, em e ens. Pronto. Se tiver essa terminaçãozinha aqui, ó, elas são acentuadas. Sofá, a palavra jacaré também, paletó, ninguém, ou seja, a tônica mais forte está na última sílaba. Então, se você pega a palavra sofá, ó, a tônica está na última. Por que é acentuada? Porque termina em A. Tudo bem? E aí, essa aqui é a regra de acentuação das oxítonas. Outra também que costuma cair são os hiatos, tá? O hiato, pessoal, é quando eu tenho o I ou o U sozinhos numa vogal, tá? E ela se separou de uma outra vogal. Então, o I e o U, quando eles são a segunda vogal tônica de hiato, né? Ou seja, quando essas letras aparecem sozinhas, na hora que dá separação, aí elas vão ser acentuadas por ser hiato. Então, a palavra, por exemplo, ó, saída, ó, tá aqui sozinho, ó. Egoísmo. Professor, mas tem o S. Não importa. Saúde, ó. Baú. Balaustre. Tá aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o U, o I aqui, ó. Ou U sozinhos na sílaba. Quando acontece isso e a tônica está nela, elas serão acentuadas pela regra do hiato. Tudo bem? Outro assunto que também costuma cair em relação à acentuação são os acentos diferenciais, né? Os acentos diferenciais, como o próprio nome diz, eles são colocados para diferenciar situações. Ele vai diferenciar a palavra
na sua escrita. Por exemplo, geralmente acontece com os verbos ter e vir. Por exemplo, ele tem, eles têm. Ó, por que, professor, que você colocou um acento circunflexo aqui nesse daqui, ó? Porque nesse caso, ó, quando a gente tem o verbo tem no plural, ele tem esse acento para diferenciar de quando ele fica no singular. Aqui não tem porque, ó, o núcleo do sujeito está no singular. E aqui vai ter porque o núcleo está no plural. Então, o tem com acento, ele é usado para diferenciar quando ele está no plural, certo? Mesma coisa é aplicada para o verbo vem. Mantém, ó. Se fica no plural, ó, é circunflexo. Se fica no singular, é o agudo, ó. Intervém. Se está no singular, é o agudo. Se está no plural, ó, é o circunflexo. Então, o acento diferencial ele serve simplesmente para diferenciar os verbos ter e vir e seus derivados no presente do indicativo, né, ou na terceira pessoa do plural, né, no caso aqui. Olha essa questão aqui, ó. Dos pares de palavras apresentados, em apenas um uso de acento gráfico não é justificado pela mesma regra. Assinale a alternativa que contém essas palavras. Ó. Então, vamos lá. Tem e vem é acentuada pela mesma regra, né? Na terceira pessoa do plural. Eles são utilizados na terceira pessoa do plural. Vênus, possível. Ó. Pessoal, aqui, Vênus é acentuada por ser paroxítona, né? E aqui, possível também paroxítona. Paroxítona terminada em L. E aqui, paroxítona terminada em us. Tudo bem? Constituída. Ó, essa palavra, ó. Constituída. Aprendemos que quando o i fica sozinho na sílaba tônica, ele é acentuado por ele ser o quê? Hiato. Superfície, ó. Superfície. Olha lá como é que fica, ó. Nesse caso aqui, ó, paroxítona. Paroxítona. Olha a terminação que eu falei nisso, ó. Semivogal com vogal. Paroxítona terminada em ditongo. Então, aqui nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. E a gente sabe que elas são acentuadas. Então, aqui é uma regra, aqui é outra, né, pessoal? Então, aqui realmente é o nosso gabarito, porque são regras distintas. Tudo bem? Características. Trânsito, aqui são proparoxítonas, ó. Está na antepenúltima. São proparoxítonas. E as proparoxítonas, todas são acentuadas. Tá bom? Então, o nosso gabarito dessa questão, letra C de casa. Tudo bem? Vamos partindo aqui, segunda questão, ó. Assinale a opção que apresenta o grupo de palavras acentuadas de acordo com a mesma regra. Vamos lá. Vou colocar aqui. Então, ele quer um grupo de palavras em que serão acentuadas pela mesma regra. Como é que fica isso aqui, professor, pela mesma regra? Ó? Vamos lá. Ah, o gabarito é a letra D. Por quê? Ó? Pega aqui matéria. Ó. Matéria. E essa palavrinha aqui, ó. Patrimônio. Vendo? Ó? Se vocês observarem, aqui a sílaba tônica está na penúltima. Então, aqui é um paroxítona terminado, ó, em ditongo. Ó. Do jeito que eu falei naquela hora. Ó. E aqui também, a mesma coisa. Se a tônica está aqui, ó, então, nesse caso, nós temos também uma paroxítona terminada em ditongo. É a mesma situação, análoga. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra D, que é a mesma regra, paroxítona terminada em ditongo. Então, acredito muito nessa regrinha aqui na prova de vocês. Ó. Paroxítona terminada em ditongo.
certo? Vamos aqui continuando. Pode ser que caia uma questão de ortografia, tá, pessoal? Cobrando o uso do hífen, né? Que são questões também interessantes. Então é o seguinte, por exemplo, ó, quando é que a gente vai usar o hífen, professor? Então, a gente usa o hífen em informações em que o segundo elemento começa por H. Como assim, ó? A palavra anti-higiênico, ó. O segundo elemento começou com H. Circunhospital, ó. Segundo começou com H. Co-herdeiro também começou com H. Né? Contra-harmônico, ó. A segunda começou com H. Pré-história, ó. A segunda começou com H. Super-homem, a segunda começou com H. Então, o H, ele é fator de hífen. Outra situação. Quando o prefixo termina na mesma letra com que se inicia o segundo elemento, vai ter hífen. Ou seja, ó, o primeiro aqui terminou com I e o segundo começou com I. O A terminou com A, o outro começou com A. Terminou com O, iniciou com O. Terminou com O, iniciou com O. Então, toda vida quando tiver essa repetiçãozinha aqui, ó, tá? Nesse caso, o que é que vai acontecer, professor? Nesse caso aqui, ó, vai ter o hífen. Vai ter o hífen. Quando é igual física aqui, ó. É igual física. Quando existem duas esferas iguais, elas se repelem, né? Ou seja, é mesmo que você coloca um hífen. Então, o que é que acontece? Aqui, ó, se forem iguais, você utiliza o hífen, tá? Regrinha básica. Regrinha básica. Bom? DD. Ah, professor, e a palavra sub? A palavra sub também, ela exige o hífen, ó. E circum também, tá? Mesmo que não sejam iguais aqui, ó. Basta ter esse prefixo circum e sub. Vai ter o hífen, tá? Nesse caso aqui de subbairro e no circunnavegação, né? Então tá aí. Professor, a exceção, ó, prefixo co. O que é que acontece? A regra é que se o terminar com o outro, né? E o segundo elemento iniciar com o mesmo que o primeiro terminou, tem hífen. Agora, a exceção é esse prefixo co. Porque quando tem o prefixo co, tá? Vai aglutinar, ou seja, vai juntar. Vai juntar, tá bom? Então, por exemplo, ó, co e operação. Nesse caso, a sua ideia era colocar um hífen, porque terminou com O e iniciou com O. Só que isso aqui é uma exceção que eu falei, né? Então, aqui você vai juntar, tá? Vai ficar cooperação. Cooperação. Certo? Então, é assim que acontece. Beleza, pessoal? A exceção é o co, mas a regra é que se forem iguais, ó, vai ter hífen aqui, ó. Bom? Próxima. Nas formações com os prefixos pós, pré e pró. Se tiver o prefixo pós, pré e pró, vai ter hífen, tá? Por exemplo, pós-graduação, pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pró-europeu. Nesse caso, nós teremos hífen. Quando é que a gente não usa hífen, professor? Quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo começa por vogal diferente. Ou seja, é como eu tinha falado para vocês. Se forem vogais diferentes, aí elas vão se aglutinar. Se forem vogais iguais, elas irão se separar. Então, por exemplo, ó, aeroespacial, ó, olha essa terminação aqui, ó, diferente, né? Ó. Agroindustrial, ó, diferente, né? Ó. Socioeconômico, ó, diferente. Então, quando é diferente, não tem hífen. Não tem hífen. Tá vendo aqui, ó? Ó, sobreaquecer, ó, semiárido, ó, diferente, ó. Neoimperialismo, ó, diferente. Então, quando é diferente, não tem hífen, aglutina. Se fosse igual, aí teria hífen. Professor, e quando o segundo elemento começa por R ou S? Aí você vai lembrar do duas vezes. Por quê? Se o segundo elemento começa por R ou S, vai duplicar a letra. Como assim? Assim, ó. Por exemplo, ultrassonografia. Você pega a palavra ultra com sonografia, ó. Com sonografia. Pronto.
Como aqui começou com S, o que é que vai acontecer, ó? Na hora que você vai juntar, só que você junta duplicando. Ou seja, ó, ultrassonografia. Antirreligioso, mesma coisa. Não é anti com religioso. Quando acontecer isso, ó, ele começar com R ou S, vai duplicar. Então, antirreligioso fica anti, ó, coloca mais um R, religioso. Tá bom? Então, é assim que acontece. Isso quando o segundo elemento começa com R ou S. Tá bom? Contra-regra, contra-senha, ó. Vendo? Anti-sala, anti-religioso. Então, não esqueçam dessa regrinha aqui. Vamos aqui numa questão, ó. Assim como em autoestrada não se emprega mais o hífen, lógico. Por quê? Porque são diferentes, ó. Eles vão aglutinar. Então, onde é que a gente não emprega o hífen aqui também, ó? Auto-hipnose emprega hífen? Emprega, porque o segundo elemento começa com H. Autorretrato. Ó, autorretrato é auto mais retrato. Foi que eu falei para vocês aqui. Começou com R, né? Então, eu teria que juntar ó, auto, coloca um Rzinho, retrato. Tá vendo? Vai ter hífen? Não vai ter hífen, então aqui é o gabarito. Tá? Micro-ônibus, vai ter hífen porque o início de um é igual ao final do outro aqui, né? Interracial, vai ter hífen? Vai não, professor. Vai ter que ter hífen, na verdade, né? Por quê? Ó? Inter e racial. Professor, mas aqui não começa com R, né? Era para duplicar. Cuidado com essa regrinha. Quando o primeiro terminar em R, não tem essa regra do R e do S. Tá? Essa regra de duplicar é só quando o primeiro elemento ele não termina nem com R nem com S. Interracial, como o primeiro terminou com R e o outro iniciou com R, então tem um hífen, porque são iguais. Contra-ataque também vai ter hífen, porque ó, são iguais. Ó. Vendo? Tranquilo? Então, a única que não tem hífen é a letra B. Vamos aqui partindo. Considerando o acordo ortográfico, tem-se a palavra megafãs, grafada sem o hífen. Por quê? Porque, ó, megafãs, ó. Assinale a alternativa cuja grafia esteja incorreta segundo essas normas. Vamos lá. Pessoal, aqui está incorreta justamente a letra C, porque isso daqui é a nossa exceção, né? Ou seja, mesmo que sejam iguais, quando o prefixo é co, não tem o hífen. Aí ele vai perder esse hífen aqui. O certo é cooperar. Tudo bem? Por isso que está errado. Esse daqui é a exceção da exceção. O restante tudo está certo. Ó. Iniciai, ó, 2 S. Pós, o prefixo pós, ó. Hiper, terminou em R, começou em R, ó, perfeito. Extra regular. Por que é que duplicou? Porque o segundo começa com R. O restante está perfeito. O restante está perfeito. Agora, o único que está errado é a letra C, tá? Professor, o que é que seria adjetivos? Vamos lá. Adjetivo, pessoal, é o seguinte. Os adjetivos são classes que caracterizam um substantivo, tá? Eles têm a função de caracterizar um substantivo. Dá uma qualidade. Ele vai dar uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição para aquele substantivo. O adjetivo ele pode aparecer antes ou depois do substantivo. Tá? Por exemplo, essa frase, ó, aquele prédio é antigo. Antigo se refere ao prédio. Né? É uma qualidade. Ou então o estado do prédio, na verdade, né? É o estado do prédio, ele é antigo. Então, isso aqui é um adjetivo. Tudo bem? Então, o adjetivo é antigo, pois caracteriza o substantivo prédio. Então, lembrando, o adjetivo ele sempre vai estar se ligando ao substantivo, ele vai estar caracterizando um substantivo. Professor, e o advérbio? O advérbio ele é totalmente diferente do adjetivo.
O advérbio ele é uma classe gramatical em que ele vai dar uma circunstância. Pode ser uma circunstância de tempo, uma circunstância de lugar, de modo, de intensidade, tá? Então, o advérbio ele vai se ligar ou a um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. O advérbio ele nunca se liga a substantivo, ó. Não se liga a substantivo. Quem se liga a substantivo é adjetivo, tá? A principal função mesmo do advérbio, pessoal, é modificar a função de um verbo, na maioria dos casos. Então, o advérbio ele vai expressar uma circunstância, uma ideia acessória na frase. Ela não é uma função essencial, ela é acessória. Ela só passa uma circunstância de tempo, lugar, modo. Ela não é uma função essencial. Então, vamos aqui aprender alguns advérbios que caem em prova, né? Que pode cair na prova de vocês, ó. Advérbios que indicam circunstância de lugar. Aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, abaixo, ó, tudo indicando lugar. Certo? Vamos lá. De tempo, ó, agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde, sempre. Você pergunta quando, né? Faz a perguntinha. Quando aconteceu, ó? Quando for indicar a ideia de lugar, você pergunta onde aconteceu, né? E a ideia de modo? Modo é como foi o modo que ele fez aquela coisa. Foi bem, mal, depressa, devagar, alegremente. Na maioria dos advérbios terminados em mente são advérbios de modo, tá? Com exceção daquela palavrazinha demasiadamente, né? Demasiadamente, na verdade, passa uma circunstância de intensidade. Mas esses advérbios, bem, mal, depressa, devagar, passam a ideia de modo. Negação, não, nunca, jamais. Inclusive, os advérbios, eles são fatores atrativos, tá? São palavras atrativas. Palavras atrativas. Tudo bem? De dúvida, professor? Talvez, possivelmente, provavelmente. Certo? Intensidade. Muito, pouco, bastante, depois, menos, tão, mais também, ó. Então, tudo isso aí vai passar na circunstância. É só você saber direitinho empregar na hora certa. Vamos aqui uma questão, ó. Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta. O rápido garoto terminou o exercício. Aí você pergunta, ó, quem terminou o exercício? O rápido garoto. Rápido está se ligando a um substantivo garoto. Então, nesse caso aqui, rápido é um adjetivo. Agora, se eu falar, o garoto anda muito rápido, ó, é o modo como ele anda. Então, aqui é o modo como ele anda. Então, aqui, ó, é um advérbio. Né? É um advérbio. Já aqui é um adjetivo. Porque está se ligando ao garoto. Tranquilo? Aqui, ó. Garoto que é substantivo. Tá bom? E aqui, ó, ele é o advérbio de modo. E esse muito aqui, professor, seria uma circunstância de intensidade. Então, que é o gabarito, letra D, de dado. Show, pessoal. Então, um abraço aí para vocês que estão na biblioteca aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Essa aula vai ficar gravada, tá bom? Mas assistam aí, tá bom? Vamos lá. Então, tá aí. Na 1 é rápido, que é um adjetivo, e na 2 é um advérbio, tá? O advérbio ele vai dar uma circunstância. Não confundam com o adjetivo. Tranquilo? Vamos aqui passando, ó. Pode ser que na prova de vocês caia sobre os pronomes, tá? As classes gramaticais, para mim, é essencial, pessoal. É essencial mesmo. Se você souber bem as classes gramaticais, você faz uma boa prova, acerta algumas questões, tá? Então, os pronomes, aquela classe gramatical, é que ela vai se referir a um nome, né? Que no caso é um substantivo. O pronome, ou ele acompanha, ou ele substitui o substantivo. Ele é uma classe gramatical muito vasta.
Tá? Então, ele tem algumas classificações. Ele pode ser um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? No caso reto. Ele pode ser demonstrativo. Este, aquele, isso, onde ele vai estar demonstrando alguma coisa. Esses pronomes aqui, eles têm características, ó. Características anafóricas. O que é isso, professor? Este, aquele, é porque ele está retomando alguma coisa que eu já falei anteriormente dentro do texto. Então, esses pronomes demonstrativos, eles possuem características anafóricas. Pronomes possessivos, sua, nossa, meu. Indefinidos, é que eu não consigo definir. Muitos, poucos, alguns, toda. Interrogativos, quem, qual, né? Onde tem períodos com terminações com esse ponto de interrogação. E os relativos, que eu julgo um dos mais importantes, né? São aqueles pronomes que se relacionam a alguma coisa, um substantivo. Nós temos o que, né? Quando você consegue substituir ele por o qual, por a qual, né? Os quais, suas variações. Ele sempre vai estar retomando uma coisinha atrás, um substantivo, tá? O onde, ó, o onde também vai ser pronome relativo, quando você consegue retomar uma ideia de lugar fixo, né? Tem também o cujo, que passa uma ideia de posse, tá? O quem se refere a uma pessoa, exclusivamente a uma pessoa, tá? Da terceira pessoa. O qual também, né? Também vai ser pronome relativo. Então, o pronome relativo, ele é muito importante. Por quê? Porque esse pronome relativo, ele inicia orações adjetivas, tá? Orações adjetivas, ou seja, toda oração adjetiva ela é formada por um pronome relativo. Então, ele vai ser muito importante durante os nossos estudos nessa questão dos pronomes relativos, que eles caem demais em prova. Vamos aqui aprender o que quem são as principais preposições, né? Principalmente as preposições essenciais. Quem seriam essas preposições essenciais, pessoal? São aquelas palavras que funcionam apenas como preposição. Ela vai vir da regência de alguém. Por exemplo, quem são as preposições? Ó, repita comigo aí, ó. Vamos aqui. A, em, de, até, com, após, ante, contra, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e tras. São as principais preposições que nós temos. Então, a gente tem alguns exemplos de preposições essenciais aqui, ó. Por exemplo, quero uma torta de carne seca com banana. Tá vendo? Ó? Então, a preposição, ela é um conector. Ela serve para conectar. Então, com banana, eu espero, quem espera, espera por você. Então, são preposições. Por exemplo, aqui, ó, pode acontecer contrações também, ó. O que seriam essas contrações? É quando a gente une preposições com o artigo, ó. Eu posso contrair? Posso, ó. A mais O fica ao. De mais O fica do. Tudo bem? Então, ó, a criança assistiu ao desenho. Então, quem assiste, assiste a. Então, esse azinho aqui, ó, ele vem da regência de assistir. E esse ozinho aqui se refere ao substantivo desenho. Na contração, eles se juntaram. Tá? A criança assistiu ao desenho na televisão. Ó, na televisão já é uma circunstância de quê, professor, que a gente aprendeu? Ó, de lugar. Então, aqui nós estamos diante de uma locução adverbial. Tudo bem? Passa uma circunstância de lugar. Vamos aqui, ó. Assistir, quando regido pela preposição a, tem sentido de ver, de observar. Ou seja, o verbo assistir, quando ele está empregado no sentido de ver, ele exige a preposição a. Quem assiste, assiste a. Verbo. O verbo é a classe gramatical, né?
Normalmente tem significado de ação, de estado, de mudança de estado, fenômeno da natureza, e que eles variam em relação ao tempo. Pode ser no presente, no passado, no futuro. Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Ó. Ele plantou. Plantar é uma ação. Agora, quando eu falo ele plantou milho, é uma ação, mas é uma ação no passado. Né? Ou seja, pretérito. A professora está satisfeita. Bom, não é uma ação, mas é o estado dela. E quando ele diz que a professora está satisfeita, é uma ação, é um estado, né? Logicamente, mas está no presente. Ela está satisfeita nesse momento. A aluna virou professora. Ó, é uma ação, é uma mudança de estado. A aluna tornou-se professora. Né? Então, ação que está no tempo passado. Amanhã choverá. Choverá é um verbo que indica fenômeno na natureza, um fenômeno natural. Mas choverá, qual tempo ele está? Presente, pretérito, futuro. Quando eu digo amanhã choverá, está no futuro. Os verbos também, ó, eles pegam algumas classificações. Nós temos verbos transitivos, verbos intransitivos, impessoais, verbo de ligação, tá? Os verbos transitivos, nós vamos usar eles muito na nossa resolução de questão, porque os verbos transitivos, pessoal, eles designam o quê? Ações. Ações. Tá? Ações. Então, é uma ação que é causada por um ou mais indivíduos, uma pessoa, né, que vai afetar outra pessoa. Tudo bem? Então, o que que acontece? Os verbos transitivos, é muito importante você entender essa definição. Ele é uma pessoa que vai praticar uma ação e vai afetar outra pessoa ou alguma coisa, exigindo um ou mais complementos, que são os objetos, que a gente chama, que é os objetos da ação. Então, o verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. Qual a diferença? No direto, não tem preposição depois do verbo. No transitivo indireto, exige a preposição. Por isso que eu dei para vocês essa matéria de preposição antes, para que vocês saibam o que é uma preposição. Verbos intransitivos são aqueles verbos que têm ausência de transitividade, ou seja, não tem complemento. Então, eles designam ações também, só que não afetam outro indivíduo. Por exemplo, o verbo andar, nadar, voar. Eu andei. Acabou. Eu voei. Eu nadei. Ele não exige um complemento. A ação não vai recair sobre outra pessoa ou sobre uma coisa. Verbos impessoais. Impessoais são verbos que designam ações involuntárias, geralmente, né? Geralmente são verbos que indicam fenômeno da natureza. Né? Ou seja, portanto, não tem um sujeito nem objeto na ação. Exemplos, professor. O verbo chover, o verbo anoitecer, nevar, verbo haver, no sentido de existir. Né? Houve uma festa. Esse verbo haver é um verbo impessoal, sentido de existir. Houve uma festa. Esse verbo haver sempre fica na terceira pessoa do singular. Chover, anoitecer, nevar, verbo haver. Certo? Então, muito importante esses verbos impessoais. Lembrando, sempre ficam na terceira pessoa do singular, tá? Esse verbozinho haver aqui, ó, ele sempre fica na terceira pessoa do singular, quando ele está no sentido de existir, certo? Vamos lá. Verbo de ligação. Verbo de ligação já é um verbo que indica estado. Eles não trabalham com ações, eles indicam estado. Por exemplo, professor, ele serve só para ligar o sujeito com o predicativo. Quando a gente tem um verbo de ligação, ó, nós temos o sujeito, o verbo e o predicativo do sujeito. Esse verbo de ligação, ele serve só para ligar o sujeito com o seu predicativo. Então, ele vai fazer essa espécie de ligação aqui, ó. Esse predicativo do sujeito, ele é formado por um adjetivo. Ele vai dar uma qualidade ao sujeito. Exemplos: verbo ser, estar, parecer, verbo permanecer, continuar, verbo andar, tornar-se, ficar, viver, virar. Ou seja, são verbos que indicam estado. João está doente. João parece doente.
Marcelo anda meio triste. Não são ações, mas são estados. Os estados dessas pessoas. O verbo também, tá? Que pode também sempre cair em prova, em relação à questão da flexão de voz do verbo. Quando a gente trabalha com verbo, nós temos o verbo na voz ativa, passiva e reflexiva. O que é um verbo na voz ativa? O sujeito da oração é quem pratica a ação. Por exemplo, os alunos resolveram todas as questões. Eu pergunto, quem resolveram as questões? Os alunos. Ó. Então, aqui nós temos o sujeito. E aqui um verbo logo após. Ó. E aqui o objeto direto, né? Porque não tem preposição. Quem resolve, resolve algo. Então, quando a gente está nessa ordem, ó, sujeito, verbo e complemento, aqui nós estamos na voz ativa. A voz passiva você inverte. Ó. Todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Então, a voz passiva você tem uma inversão. Tá? O sujeito ele agora ele sofre a ação. Na voz ativa, o sujeito é quem pratica. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Ou seja, ó, todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Outra característica importante nessa voz passiva é que o sujeito ó, ele passa a ter praticamente uma preposição dentro. Quando o sujeito passa a ter uma preposição dentro, na voz passiva, ele é chamado de agente da passiva. Tudo bem? Então, voz ativa. Os alunos resolveram todas as questões. Coloca na voz passiva. Todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Na voz passiva, pessoal, sempre vai ter uma locução verbal, ou seja, um verbo auxiliar, ó, verbo auxiliar, e aqui um verbo no particípio, ó. Tá? Ó, essa terminação ida, ada, verbo no particípio. Então, é uma característica das vozes passivas. Voz reflexiva. A voz reflexiva são aqueles verbos em que o sujeito ele pratica a ação e a ação volta sobre ele mesmo. Certo? O sujeito pratica a ação e a ação volta sobre ele mesmo. Tá? Lembrando, essa voz reflexiva, ela pode ser também uma voz recíproca. Por exemplo, se eu falar, João cumprimentou, os garotos cumprimentaram-se, ou seja, ações recíprocas. Cumprimentaram-se, uma pessoa cumprimentando com a outra. Na voz reflexiva, se eu falar, Ana se cortou, ó, Ana praticou a ação de cortar ela mesma. Ou seja, refletiu nela, por isso que o nome é voz reflexiva. Então, na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Ó, o verbo cortou-se, se machucou-se, tudo isso voz reflexiva. Voz recíproca. Os convidados se cumprimentaram, ou seja, uma pessoa praticando uma ação com a outra, ó, mutuamente, concomitantemente. Cuidado com um negócio chamado derivação imprópria. A derivação imprópria é uma espécie de derivação que ela tem a característica de tirar você de uma classe gramatical de origem e tornar outra. Por exemplo, saber. Saber é um verbo. Sua classe original é um verbo, sua classe de origem é um verbo. Agora, se eu falar o saber, o artigo ele tem uma característica de substantivação, ou seja, ele vai substantivar aquele verbo. Então, o artigo ele modificou aquela classe. Então, quando eu emprego o saber, esse saber não funciona como verbo, ele está funcionando como substantivo. Ou seja, isso se chama derivação imprópria. É a capacidade do artigo substantivar aquela palavra. Tá? Vamos aqui resolver a questão 6. Ó. Considerando a classificação das palavras, é correto afirmar que, no trecho isso, há, qualquer e mais. Ele quer saber simplesmente as classes gramaticais desses termos que estão sublinhados. Isso a gente aprendeu que é pronome demonstrativo.
Então, aqui é um pronome. A. Ó, quem quer ir a. Esse a aqui é uma preposição. Qualquer, eu não sei qual é o lugar, é um pronome definido, né? Quando eu digo mais longe, ó, intensidade, então esse mais é advérbio. Então, o gabarito aqui, pessoal, vai ser letra E. Bom? Letra E. Certo? Pronome, preposição, pronome, advérbio. Tranquilo aí, né? Vamos aqui na outra. Ó. Profissional, saber pensar integralmente. Vamos lá. A formação humanística supõe uma prática profissional. O profissional é uma característica do substantivo prática. Observe a presença do artigo que está se referindo ao substantivo prático. Então, aqui, profissional é um adjetivo que se refere ao substantivo prático. Professor, e esse saber aqui, ó, ele não é verbo por causa do o. O o, artigo, ó, substantivou ele. Então, esse saber está funcionando como o quê, professor? Como substantivo. Como substantivo. Tudo bem? Será que dá para a gente eliminar uma questão já, professor? Vamos lá. Essa daqui já dá para ir para embora. Essa aqui já dá para ir embora. Essa também, né? Sobrou praticamente, deu para eliminar todas, né? Ó, pensar é verbo, né? Ó. Não tem o artigo aqui, ó. Quando eu digo ele vai se desenvolver integralmente. Integralmente, ó, essa terminação em mente é o modo como ele vai se desenvolver. Então, ele vai se desenvolver integralmente, é o modo como vai ser desenvolvido. Então, aqui é advérbio. Tá? Então, gabarito letra A, pessoal. Certo? Letra A. Ok. Vamos lá. Continuando aqui, né? Questão número 8. Também uma questão que cobra classe gramatical. Vamos aqui, ó. Há muitos séculos, ó. Muitos séculos. Eu não sei a quantidade exata. Então, esse muitos, ele foi empregado como pronome. Pronome indefinido. Aliviassem as dores dos mortais, ó. Dós é a contração de di mais os. Esse artigo os se refere a mortais. Mortais é substantivo. Amplia constantemente. Constantemente é o modo como é ampliado. Então, aqui é um advérbio, a terminação em mente. A química foi se tornando mais e mais importante até ter uma presença tão grande. Ou seja, uma presença grande. Grande se refere à presença, o substantivo presença. Ó. Esse tão está intensificando. Intensidade. Então, aqui, como é que fica aqui? Ó? Primeiro é pronome. Segundo é substantivo. Deixa eu ver. Ó. Segundo é substantivo. Constantemente é advérbio. E o último é adjetivo. Né? Grande adjetivo. Então, aqui, ó, gabarito letra E. Pronome, substantivo. Isso. Advérbio. Constantemente grande adjetivo. Perfeito. Certo? Então, tá aqui, gabarito da questão. Questão boa, né, pessoal? Então, ele pediu, ó, vocábulo muitos mortais constantemente grande. Questão 9. Vamos lá. É essa linguagem corrompida que fabrica clichês, ó. Que fabrica. Nesse caso aqui, que fabrica, quem fabrica, fabrica algo. Esse fabrica aqui, ó, é um verbo, né? Professor, mas se eu colocar um artigo, um acento agudo aqui no A, será que mudaria a classe gramatical? Mudaria, porque deixa de ser verbo. Agora eu vou ter que falar fábrica e não fabrica,
porque eu tive que colocar um acento. Então, fábrica. Fábrica é um substantivo. Então, se eu coloco o acento, ele muda a classe gramatical. Então, nesse caso aqui, se o vocábulo fábrica fosse acentuado na primeira sílaba, ele ficaria como substantivo. Tudo bem? Então, a presença do acento, ela pode mudar as classes gramaticais. Gabarito da sétima é letra A, tá bom? É letra A, pessoal, a sétima. Beleza? A oitava é letra E e a nona é letra C. Vamos aqui na décima. A cena inusitada. Professor, inusitada é o quê? Se refere ao substantivo cena. Isso aqui simplesmente é um adjetivo. O adjetivo é a classe que vai dar um estado, vai qualificar, vai caracterizar um substantivo. Não esqueçam disso. Tranquilo? Questão 11. Assinale a alternativa em que a palavra grifada represente a classe dos substantivos. Gastei 1 hora. Olha lá, ó. Uma é artigo. É não, professor, é numeral, né? Numeral, ó. 1 hora. Quer saber se é substantivo? Coloca o artigo, ó. A hora. Hora aqui realmente foi empregado como substantivo, ó. Não. Vocês já aprenderam que não é o quê? Advérbio. No entanto, ele está cá dentro inquieto. Ele está vivo. Vivo é um adjetivo. Tá? Ele está vivo. Ele, eu, tu, ele, nós, vós, eles. É pronome. Pronome pessoal do caso reto. Mas a poesia deste momento inunda. Quem inunda, inunda alguma coisa. Minha vida. Isso aqui é verbo, né? É uma ação. Tudo bem? Então, gabarito essa questão letra A, porque ele quer a alternativa que seja substantivo. Tudo bem? Pessoal, esse ponto aqui das conjunções também é um ponto muito importante para a sua prova. As conjunções, toda prova de português tem questões cobrando conjunções. As conjunções, nós temos as coordenadas e nós temos as subordinadas. As coordenadas, nós temos 5 tipos e as subordinadas, nós vamos ter 9 situações. Vamos lá. Nas coordenadas, vamos lá, nós temos as aditivas, né? São aquelas conjunções. As conjunções, na verdade, elas também são conectores, assim como as preposições. A diferença é que a conjunção, ela vai passar um sentido, ela vai ser um elemento de coesão sequencial, para a gente dar uma sequência nas ideias. Por exemplo, ó, quem são as conjunções que transmitem ideia de adição? E, nem, também, bem como, não só, mas também. Ou seja, por exemplo, eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Esse I passou a ideia de adição. Não só irei trabalhar, mas também estudar. Então, o não só, mas também passa a ideia de adição. Não sei estudar, bem como também montar meu organograma. Então, bem simples você identificar. Vai passar uma ideia de adição. Tudo bem? Quem são as conjunções coordenativas adversativas? São aquelas que passam a ideia de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Exemplo: eu esperei por você, porém, mas você não veio. Então, observe que aqui passa uma ideia de oposição, ou seja, uma ideia de quebra de expectativa. Tudo bem? Outra. Conjunções que passam a ideia de alternância. Vamos lá.
Alternância é fácil. Ou, ora, quer, seja. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Exemplo, já chega de televisão. Leia um livro ou jogue um jogo. Então, é bem fácil você identificar as conjunções que passam a ideia de alternância. Conjunções coordenativas conclusivas. Essas conjunções coordenativas conclusivas, elas passam simplesmente ideia de conclusão. Então, elas vão transmitir uma ideia de conclusão. Tudo bem? Logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte. Exemplo, já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. Então, aqui passa uma ideia de conclusão. Tudo bem? As coordenadas explicativas, Muniz, como é que elas ficam? Elas transmitem uma ideia de explicação. Por exemplo, ó, temos o que, porquê, porquanto, o pois, o isto é. Lembrando, elas são precedidas de vírgula. Tá? Venha à minha casa hoje, à noite, pois estará lá o meu irmão. Ou seja, que estará lá meu irmão. Você consegue substituir, pessoal, por pois, ó. Dando sempre uma ideia de explicando, uma ideia de explicação. Pronto. Terminamos as coordenadas. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas conjunções subordinadas. A primeira que eu queria trabalhar com vocês são as subordinadas integrantes. Só tem dois tipos, o que e o se. Quando você consegue substituir por isso. Tá? Ou seja, exemplo. Espero que meu pai chegue rápido. Espero isso. Ó, tá vendo? Ó? Espero isso. Eu consegui trocar aquele que por isso. Tudo bem? Então, esse que, ele é uma conjunção integrante. Tudo bem? Lembrando, essas conjunções integrantes, elas introduzem orações subordinadas substantivas. Ó, introduzem uma oração que atua como sujeito, objeto indireto, predicativo, entre outros. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ó? Que é o seguinte. Espero que meu pai chegue rápido. Espero isso. Quem espera, espera algo. Espera o quê? Que meu pai chegue rápido. Esse que meu pai chegue rápido, ó, ele funciona como objeto direto. Ou seja, por isso que ele está dizendo ó, que as conjunções integrantes, elas introduzem orações, que é justamente essa daqui, que irão funcionar como objeto direto, sujeito, objeto indireto, vai depender de como ela funciona. Então, nesse caso aqui, ó, ela introduz um trecho que é objeto direto. Então, essa oração ela é uma oração subordinada substantiva, objetivo direta. Tudo bem? Então, não esqueçam, as conjunções que e se, quando troca por isso, são conjunções integrantes. Conjunções subordinativas adverbiais causais. Muito fácil. Introduz uma oração que apresenta uma relação de causa com a oração principal. Então, por exemplo, porque, o que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que e como, geralmente no início de frase. Exemplo, ela não esperou por mim porque já estava atrasada. Ou seja, ela não esperou por mim uma vez que já estava atrasada. Já que estava atrasada. Porquanto estava atrasada. Pois que estava atrasada. Conjunções consecutivas. As conjunções consecutivas, elas passam a ideia de quê? Consequência. Quem são? Tanto que, tão que, tal que, de forma que, tamanho que, de modo que, de sorte que, de tal forma. Exemplo. Meu filho correu como um louco, tanto que ficou cheio de dores nas pernas. Ou seja, ele correu, qual foi a consequência? Ficou cheio de dores nas pernas. Ou seja,
tanto que ficou cheio de dores. Então, esse tanto que, ó, passa uma ideia de consequência. Conjunções finais. Elas introduzem uma oração que apresenta o fim ou finalidade do acontecimento da oração principal, ou seja, a fim de que, para que e que. Não são conjunções que passam ideia de finalidade. Exemplo, li muitas vezes a receita para que não houvesse erros, ou seja, li muitas vezes a receita com a finalidade que não houvesse erros. Tá bom? São conjunções que passam a ideia de finalidade. Também são chamadas de finais. Próxima. Conjunções subordinativas adverbiais temporais, ou seja, elas introduzem aquelas orações que passam a ideia de tempo. Quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas. Por exemplo, assim que sai de casa, ó, começou a chover. Quando? Assim que ele saiu de casa. Então, assim que passa uma ideia de tempo. Conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Introduz uma oração que apresenta uma ideia de condição, tá? Muito fácil. Quem são? Se, caso, desde, salvo se, desde que, exceto e contanto que. Por exemplo, se você comer tudo, você poderá comer sobremesa. Então, é a condição. Ó. Caso você coma tudo, você pode comer sobremesa. Então, esse se aqui no início da frase passa uma ideia de condição. Tudo bem? Temos as adverbiais concessivas, que também passam uma ideia de oposição, uma quebra de expectativa, uma ideia de contraste, né? Ou seja, uma contradição. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que e posto que. Cuidado com esse conquanto, tá? Com é de concessiva, ou seja, conquanto é concessiva. Embora não concorde, cumprirei com a minha parte, ou seja, mesmo que não concorde, cumprirei com a minha parte. Então, isso aqui passa uma ideia de quê? Oposição, contraste, quebra de expectativa. Quem são as comparativas? Elas passam a ideia de comparação com o acontecimento da oração principal. Então, ela pega a oração principal e compara com a outra. Por exemplo, o como é uma das principais. Assim como também, ó, tal, qual, tanto como. Exemplo, já não quero estudar tanto, aliás, já não quero estudar piano, como já não quero estudar viola. Então, ele está fazendo comparação. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. É aquela que você troca por conforme, conforme. Por exemplo, elas introduzem uma oração que não apresenta uma ideia de conformidade em relação ao acontecimento da oração principal. Por exemplo, conforme, como, consoante, segundo. Nunca soube dividir conforme aprendi na escola. Segundo aprendi na escola. Como aprendi na escola. Quem são as proporcionais? Passa a ideia de proporção. A proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais. Quanto menos, menos. À medida que o tempo ia passando, ela ia envelhecendo. Então, passando a ideia de proporcionalidade. Vamos aqui a algumas questões. Na oração, você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. A palavra em destaque é classificada. Pessoal, isso aqui é uma conjunção adversativa. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma conjunção. A conjunção, a função dela simplesmente é conectar as orações. Justamente essa oração aqui, ó, desse lado, com essa daqui do outro lado. Pronto. Ela vai simplesmente fazer essa conexão. A conjunção, ela é responsável pela coesão sequencial. Vai dar sequência nas ideias. Próxima questão.
Questão 13. Assinale a alternativa em que a palavra ora funciona como advérbio. Advérbio é aquela classe gramatical que passa uma circunstância. Por exemplo, ora, isso aqui não é advérbio, isso aqui é uma interjeição. Interjeição é aquela classe gramatical que trabalha com os sentimentos. Né? Olha aqui o ponto de exclamação. Minha mãe ora todas as manhãs. Isso aqui é um verbo orar. Ora e teus problemas serão resolvidos. Esse aqui também funciona como verbo. Por ora, prefiro não falar mais. Ó, aqui passa uma circunstância. Prefiro não falar mais. Quanto? Por enquanto. Por enquanto, prefiro não falar mais. Então, passa uma circunstância de tempo aí. Então, aqui nós temos um advérbio. Tudo bem? Então, como ele quer uma palavra que funciona como advérbio, nosso gabarito, letra D. Tudo bem? Questão 14. A questão 14, pessoal, ela cobra o seu conhecimento dessa palavrinha aqui, ó. Bastante. O bastante, ele pode funcionar como advérbio, né, quando você consegue substituir ele por muito. O bastante, ele pode funcionar como pronome indefinido. Quando ele funciona como pronome indefinido, ele está se ligando a um substantivo, coisa que o advérbio não faz. Ele pode ficar no singular e pode ficar no plural, coisa que o advérbio não pode fazer. Porque o advérbio, ele é uma classe o quê? Invariável. Ele não vai variar. Então, ele é uma classe invariável. Tudo bem? Só que é o seguinte, pessoal. Se eu coloco o artigo antes, a gente estudou o quê? O que é que seria isso aqui, quando a gente coloca o artigo antes? Se eu coloquei o artigo antes, o artigo ele tem a capacidade de substantivar qualquer classe gramatical. Então, quando eu falo, ó, os nossos tempos estão carentes de pessoas corajosas. Corajosas o bastante para abraçar. Observe que esse olho acabou de substantivar o bastante. Então, nesse caso, ele funciona como... Eu acho que faltou um item aqui. Ah, tá aqui, não, tá aqui. Substantivo. Tá? Substantivo. Muito cuidado. O bastante vai ser advérbio quando você troca por muito. Se eu falar, eu comi bastante, eu comi muito. Questão 15. Ela continuava... E aí, pessoal? Meio ou meia? É meio. Ela continuava meio preocupada. Ou seja, quando você consegue trocar por um pouco, aí ele funciona como advérbio. Tá? Ela continuava meio preocupada, ou seja, ela continuava um pouco preocupada. E a meio voz ou meia voz? Meia voz, né? Ou seja, metade da voz. Aqui já não é advérbio. Advérbio não varia, não existe meia como advérbio. Ela continuava meio preocupada e a meia voz. Porém, com. Observe que motivos é um substantivo. E asneiras também é um substantivo. Certo? Então, ó, como são substantivos, eu não posso colocar esse termo aqui como advérbio. Ou seja, ele não pode estar no singular. Ele tem que estar no plural, concordando com o substantivo. Então, aqui, ó, seria bastantes. Bastantes. Bastantes motivos. Bastantes asneiras. Então, gabarito, letra A. Certo? Tranquilo, pessoal, aí? Tranquilo, né?
Pessoal, fechamos nosso primeiro bloco, tá certo? Aqui com vocês, sobre essa parte de classe gramatical. Então, a gente vai fazer por blocos, porque a aula vai ficar gravada. Então, ótimo, excelente, show de bola, essa é a nossa primeira parte, e ela vai ficar aí gravada para vocês, onde a gente revisou os principais pontos da parte de classe gramatical. Tudo bem? Show de bola? Então, pode encerrar a gravação.